E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho aqui no livro do dia? Opa, preparados. Hoje a gente vai desenterrar um clássico da rivalidade no mundo dos games, relembrar aqueles tempos áureos. É isso aí, uma verdadeira batalha épica dos anos 90. Sega contra a Nintendo. Sega contra a Nintendo. Quem viveu essa época, sabe, não era só videogame, era uma questão de honra, né? Ah, com certeza. Tinha até briga no recreio por causa de Sonic e Mario. É verdade. Falando nisso, quem aí já se gabou de ter um Mega Drive ou invejou o amigo que tinha um Super Nintendo? Bons tempos, nostalgia pura. Pura nostalgia. Mas olha, o papo hoje é sério. A gente vai mergulhar no livro A Guerra dos Consoles, do Blake J. Harris. Ele conta tudo sobre essa batalha épica. E o mais legal é que o livro não é só pra quem viveu a época. É uma baita aula de estratégia, marketing e criatividade. Verdade. Mostra como essas empresas, a Sega e a Nintendo, lutaram com unhas e dentes pelo domínio do mercado. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal do YouTube para acompanhar tudo sobre games, livros e muito mais. Isso aí. A gente espera lá no canal. Mas agora, voltando aos anos 90. Veja só, a Nintendo, gigante japonesa, dominando o mercado de games nos UA. Parece imbatível. Imbatível. Aí, do nada, surge a Sega, também japonesa, mas com uma pegada totalmente diferente. A Sega era a rebelde da história, sabe? Rebelde. E o livro mostra como essa rebeldia foi crucial para desafiar a Nintendo. E no centro dessa história toda tem um personagem, digamos, um tanto quanto improvável, Tom Kalinske. Tom Kalinske, o cara. O cara era executivo da Mattel, ou seja, zero experiência com videogame. É, tipo, do nada ele foi lá e... Foi jogado no olho do furacão. Imagina a pressão, assumir a Sega of America com a missão de desbancar a poderosa Nintendo. Isso é impossível. Missão quase impossível. Mas o Kalinske, ele tinha um plano. Ele sabia que precisava de uma estratégia, digamos, ousada e inovadora para conquistar o público americano. Que na época só tinha olhos pra Nintendo, né? Exato. E qual foi a primeira cartada do Kalinske? Baixar o preço do Mega Drive, tornando ele mais acessível que o Super Nintendo. Inteligente, atrair a galera mais jovem e os pais. É, porque naquela época, videogame era um artigo de luxo. Faz sentido. Mas só baixar o preço não bastava, né? Precisava de algo mais pra competir com o carisma do Mario e tudo. É, o Mario era o queridinho da galera. Aí entra a segunda sacada genial do Kalinske, criar um mascote pra rivalizar com o encanador bigodudo. E assim nasceu O Sonic, o ouriço azul. Símbolo de velocidade e atitude da Sega. o Sonic, um ícone. Ele era tudo que o Mario não era. Radical, veloz, rebelde. E a Sega soube usar isso muito bem na sua campanha de marketing. O marketing da Sega era agressivo e provocativo. Provocativo até demais. Genesis faz o que Nintendo. Essa era a clássica, pura provocação. Mas funcionou. A Sega conquistou a molecada, se posicionou como a marca da velocidade, da atitude. E a Nintendo sentiu o golpe, né? Sentiu? Mas a história da Sega não é só flores. O livro também mostra as tretas internas da empresa. Tretas? Conta mais. A Sega of America, liderada pelo Kalinske, e a Sega of Japan, comandada pelo Hayao Nakayama, viviam em pé de guerra. A cultura japonesa e americana. Totalmente diferente. Imagino o caos para conciliar essas duas visões. Era como jogar videogame no modo hard o tempo todo. E no meio disso tudo tinha o Sonic, a galinha dos ovos de ouro da Sega. Mas o criador do Sonic era gente boa? O Yuji Naka, o pai do Sonic, era um perfeccionista. Queria tudo impecável, sabe? Atrasava os lançamentos dos jogos para garantir a qualidade máxima. Perfeccionismo é bom, mas... Tudo tem limite. A Sega precisava lançar jogos com frequência para manter o público engajado. A pressão devia ser enorme. Mas no fim das contas... O Sonic se torna um ícone global. A arma secreta da Sega contra o Mario. E a rivalidade entre os dois só aumentava a disputa entre as empresas. Uma disputa acirrada, imagina. Em poucos anos, a Sega, que era azarona, ultrapassou a Nintendo em vendas e popularidade. A Nintendo finalmente tinha encontrado um rival à altura. Um rival de peso. Mas essa história a gente continua daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Isso aí, pessoal. Corre lá pro nosso canal e nem esqueça de se inscrever. Já volta com a parte 2 da nossa Guerra dos Consoles. E voltamos para mais um capítulo da nossa Guerra dos Consoles. A gente está falando da Sega, né? Liderada pelo Kalinske, desafiando a gigante Nintendo, conquistando o mercado. Mas e aí? Essa maré de sucesso continuou. É aí que a história dá uma reviravolta, sabe? O livro mostra que a Sega, no auge, acabou cometendo uns erros estratégicos. Que acabaram abrindo espaço para a Nintendo se recuperar. Exatamente. Lembra que a gente falou dos periféricos, tipo Sega CD e 32X? Sim. Aqueles add-ons que prometiam turbinar o Mega Drive. Isso. Só que, em vez de fortalecer o console, eles acabaram confundindo os consumidores. Imagina a cena. Você vai na loja, tem o Mega Drive, Sega CD, o 32X, cada um com um preço
jogos diferentes, Que era muita informação. um caos total. A SEGA queria inovar, mas acabou exagerando. Tentou abraçar o mundo com as pernas, né? E se deu mal. Aí, a Nintendo, que estava quietinha observando, aprendeu com os erros da rival. E quando lançou o Super Nintendo? A estratégia foi totalmente diferente. Eles focaram em um console único, poderoso e com jogos de alta qualidade. Sem periféricos confusos, sem dividir a atenção do público. E, cara, o Super Nintendo chegou com tudo, sabe? Tem esses jogos incríveis. Donkey Kong Country, por exemplo, que explorava todo o potencial gráfico do console. Donkey Kong Country era um marco técnico, né? Os gráficos pareciam um desenho animado. De cair o queixo. A Nintendo apostou na qualidade, na simplicidade. Deu muito certo. O Super Nintendo reconquistou o mercado, mostrou que a Nintendo ainda era a rainha dos games. E a SEGA? Como reagiu a essa virada de mesa? Tentou contra-atacar com o Sega É Saturn. um console de 32 bits da SEGA. Mas, infelizmente, o Saturn foi um fracasso comercial. Por quê? O que aconteceu? Era caro, difícil de programar e não tinha tantos jogos bons quanto o PlayStation da Sony. O PlayStation. Esse sim foi um divisor de águas, né? A Sony chegou mudando tudo. Ababou com as estruturas da indústria. O PlayStation era fácil de programar com preço mais acessível e jogos incríveis, tipo Final Fantasy VII, Metal Gear Solid. Inesquecível. A Sony investiu pesado em marketing e conquistou os estúdios de desenvolvimento. Foi um golpe de mestre. E a SEGA, coitada? Viu sua participação no mercado despencar. Que reviravolta, né? A SEGA não soube se adaptar à nova realidade. O Saturn foi um erro estratégico que custou caro. E o livro do Harris detalha tudo isso, sabe? Os bastidores do desenvolvimento do Saturn, como a SEGA ignorou vários sinais de alerta. São focados demais na rivalidade com a Nintendo. E acabaram perdendo de vista o mercado como um todo. Quem não se adapta fica pra trás, né? É a lei da natureza. E para piorar a situação, em 1996, o Kalinske O cara que revolucionou a SEGA. decide deixar a empresa. Imagina perder o seu principal líder em um momento tão delicado. Um baque e tanto. O livro retrata essa saída como o fim de uma era para a SEGA. A empresa nunca mais recuperou a liderança no mercado, mas deixou um legado de inovação e ousadia. É verdade. A SEGA mostrou que era possível desafiar o status quo, que a criatividade pode mudar o jogo. Sem dúvida. E o Kalinske, mesmo saindo da SEGA, deixou sua marca na história dos videogames. Um visionário que não teve medo de arriscar. E que inspirou muita gente. Mas essa história ainda não acabou. A gente vai continuar desvendando os próximos capítulos da Guerra dos Consoles na terceira parte do nosso Mergulho. mergulho. Mas antes, qual console marcou mais a sua infância? Compartilha com a gente nos comentários do nosso canal do YouTube. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nossos próximos. Mergulhos. Hercules. A gente te espera lá. E aí, pessoal? Chegamos ao round final da nossa guerra dos consoles. A gente viu a SEGA brilhando, a Nintendo dando a volta por cima e a SEGA, coitada, tropeçando feio com o Saturn. E aí? O que aconteceu depois da queda? Teve volta por cima. O livro do Harris mostra que a SEGA tentou, sim, se reerguer. Tentou. E a história do Dreamcast é a prova disso. Dreamcast. Lançado em 1999, o Dreamcast era um console. Como posso dizer? Revolucionário! Gráficos incríveis, modem embutido para jogos online. Peraí. Jogos online. Em 1999, a SEGA tava muito à frente do tempo, hein? E com um visual futurista que chamava atenção, sabe? Tipo um vislumbre do futuro dos games. Exatamente. O Dreamcast tinha tudo para ser um sucesso absoluto. Mas o mercado já estava dominado pelo PlayStation e a SEGA, ainda se recuperando do fracasso do Saturn, não tinha mais a mesma força. Para piorar, a Sony já estava preparando o PlayStation 2, que prometia ser ainda mais poderoso. Então o Dreamcast era tipo um azarão tentando ganhar uma corrida que já tinha começado. É uma boa analogia. O Dreamcast até que vendeu bem no início, mas não foi suficiente para salvar a SEGA. Que pena. A empresa, que já estava com problemas financeiros, decidiu abandonar o mercado de consoles em 2001. Nossa, que triste. Uma decisão difícil, mas que marcou o fim de uma era para a SEGA. Mas, pensando bem, a SEGA deixou um legado importante para a indústria, né? Eles revolucionaram o marketing dos games, criaram personagens icônicos como o Sonic. Mostraram que era possível competir com a gigante Nintendo. A SEGA, mesmo com seus erros e tropeços, ajudou a moldar a indústria dos games como a gente conhece hoje. E a história deles, o que ela nos ensina? Que além de inovar, é preciso ter uma visão estratégica, saber se adaptar às mudanças do mercado e, acima de tudo, persistência.
No mundo dos games, assim como nos negócios, nem sempre o mais forte vence, né? É verdade. E essa guerra dos consoles mostra como a disputa pro mercado pode ser, Acirrada. cheia de reviravoltas de lições. E o livro do Black J. Harris é um mergulho nesse universo, repleto de detalhes e curiosidades. Os bastidores dessa guerra épica, se você curte games, vale a pena conferir. Com certeza. E pra você que acompanhou a gente até aqui, conta pra gente nos comentários do nosso canal no YouTube qual console marcou mais a sua infância. Sega ou Nintendo? E não esquece de se inscrever no canal para não perder nossos próximos mergulhos. Valeu, pessoal! A gente se encontra na próxima aventura literária.